Boa noite, minhas amigas do grupo de oração Trindade Santa. Meu nome é Vânia Reis, como vocês todos eu acho que já conhecem. Sou psicóloga, serva aqui do grupo de oração e do Ministério de Formação. Então nós estamos fazendo o nosso vídeo semanal de grupo de perseverança. Tá, hoje nós vamos falar sobre a prática de adoração do Santíssimo. E tem uma frase de São Ligório que ela é bem característica dessa prática. E São Ligório fala que a devoção de adorar Jesus sacramentado é, depois dos sacramentos, aquela que é a primeira das devoções, que deve ser a primeira das devoções. E mais do que isso, é a mais agradável a Deus e mais útil para nós. A gente vai ver essa questão de ser útil para nós de maneira bem clara. Adoração, na verdade, é o primeiro ato de virtude de uma religião. Eu tenho um Deus e eu vou adorar esse Deus, porque Ele é meu Deus. Adoração é a primeira atitude do homem em relação ao Deus que ele reconhece ser criatura dele, né? E diante do seu Criador, eu vou adorar e exaltar a grandeza dele, o fato dele ser meu Criador e meu Salvador também. Ele nos liberta do mal, ele nos acolhe e nos protege. A frase de São Tomé, para mim, é a melhor nesse sentido para mostrar. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus é uma oração completa. Adorar a Deus é reconhecer o infinito amor dele e a infinita misericórdia. Adorar a Deus não é um sistema, adoração, não é um sistema religioso, não é um culto público, não é um serviço de adoração ou de um período de louvor. Pode até ter essas coisas juntas, mas não é isso que é adoração. Adoração é um estilo de vida. Ele transcende do templo, do lugar lá onde eu estou adorando, da igreja, da capela, e ele vai para a minha vida pessoal. Ele vai para aquele espaço, meu pessoal, porque não tem como uma pessoa adorar ao Santíssimo, estar próxima dele, e aí o usual é que tenha confessado algum tempo, que esteja mais preparada para falar com Deus, mas mesmo quando não se está, esse é um momento de reconciliação maravilhoso, não tenha dúvida nenhuma. E o próprio Jesus ensinou a gente a adorar, quando lá tentado pelo Satanás no deserto, no período dele de 40 dias lá, ele falou, né, para trás Satanás, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, citando o Deuteronômio. Então, ele mesmo nos mostra que a adoração afasta o inimigo. A adoração cristã é uma relação pessoal com Deus. Diante do Santíssimo, aquela hóstia magna, na verdade é viver a mesma experiência dos apóstolos, é estar com Deus na sua frente, vivo, né? Vivo e atuante. Essa questão que a gente muitas vezes não acredita, que acha que eu rezei e aconteceu ali, não. Aquela obra vai ser feita de mim e o reflexo eu vou ver com o tempo. Nessa relação pessoal com Jesus, é importante que a gente tenha a clareza que ele está no seu corpo, sangue e alma. Ele está ali inteiro. Mesmo que você tenha alguma dificuldade de ver naquele sacrário, naquele coisa coberta, né? Quando você nem consegue ver a hóstia magna, mas Jesus está lá, Deus está lá. E esse corpo, sangue e alma é uma coisa legal da gente pensar, porque não é essa da musculatura, do corpo, da carne que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala em corpo ou carne, ela quer dizer a pessoa toda. E aí a inteligência, os sentimentos, o corpo, claro, as emoções e os planos de Deus tem pra gente, e tá ali à nossa disposição.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitar é verdadeiramente presente. Está aqui, está agora com a gente. Não é só uma maneira espiritual, não. Por mais que alguns temem em duvidar, né? Deus está lá, em corpo, em sangue e em alma. Na Eucaristia, assim como a adoração, a gente pode ver as promessas de Deus sendo realizadas. Eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. E é legal a gente pensar em recostar no ombro de Jesus e junto a esse ombro de Jesus, como fez o apóstolo João, como discípulo predileto, né? Você demorar na adoração, recostando naquele patamar do banco e sentindo, visualizando, mentalizando você junto a Deus. A fé no primeiro... Como é que começou a adoração? A fé no primeiro milênio era inabalável, estava muito próximo à presença física de Jesus e dos apóstolos que o seguiram, e a tradição muito viva. E a adoração, ele não acontecia em separado. Tinha uma oração na consagração do pão e vinho e ali terminava. Nós, da forma que a gente conhece, ela só vai acontecer lá no segundo milênio. Na verdade, era um período de muitas heresias, muitas. As mais conhecidas de Lutero e de Calvino, eles negavam a presença de Deus na hóstia, na Eucaristia. Eles achavam que era uma encenação da paixão de Cristo e que aquilo era um símbolo, apenas para lembrar a paixão. Na verdade, o sacramento ali tinha perdido para eles a consagração, toda a sacramentalidade, a significação mais profunda de estar Deus ali junto, ao vivo. Ele falou: tomai e bebei, isso é o meu corpo, é o meu sangue. Não é o símbolo do meu corpo, não. É o meu corpo. E pede pra gente fazer aquilo em memória dele. Nesse período, com muitas heresias, também Deus providenciou muitos milagres. O primeiro, mais famoso, é aquele milagre de Lanciano, quando um monge estava realizando a consagração e ele não acreditava muito na presença real de Jesus na hóstia. E aí, quando ele fez a consagração, né, dessa forma, diante dos olhos dele, a hóstia se tornou um pedaço de carne viva e o cálice, o vinho que estava no cálice, sangue. Né? E aí, esse que é um conhecido, o de Lanciano, foi o primeiro milagre eucarístico reconhecido pela Igreja e pela ciência posteriormente. Né? Muitos testes já foram feitos e isso foi visto que foi um verdadeiro milagre. Depois foi acontecendo outros, e lá no final do século XIII, em Liege, na Bélgica, começa a surgir um grupo de devotos que, junto com autoridades religiosas locais, começou um movimento que deu origem aos costumes eucarísticos. Era um grupo, primeiro, de mulheres que levavam aquele ardor a Deus sacramentado de forma muito grande. E dentro dessas modificações que aconteceu ali em função desse movimento, foi a exposição de Santíssimo, começar a ter a exposição, a adoração ao Santíssimo, e o uso da campainha durante a elevação da missa. Porque antes não tinha elevação, os padres eram em latim a missa, de costas, né? E ele não subia, né? Não fazia aquele gesto de mostrar a hóstia magna e de mostrar o cálice com vinho, né? O sangue de Cristo. E
dentro disso, esse lugar lá em Liege era considerado um cenáculo eucarístico. E foi de lá que foi eleito o Papa Urbano IV. Esse Papa, quando ele era vigário geral lá da cidade, ele recebeu uma freira agostiniana chamada Juliana de Liege. Ela tinha tido visões de Cristo, demonstrando o desejo de Cristo de que o mistério da Eucaristia fosse celebrado com destaque. E o vigário pediu um sinal para Deus para saber se a visão dela procedia ou não. E aí, de fato, vai começar o milagre de Orivieto e a festa de Corpus Christi que se dá em seguida. Porque logo em seguida, quando lá numa cidade chamada Bolsena, que é a 4 quilômetros de Orvieto, um sacerdote que também duvidava da presença de Deus naquela hóstia, ao partir a hóstia, o sangue saiu abundantemente da hóstia e sujando o corporal, o altar, e eles rapidamente quiseram mostrar, e o Papa estava na cidade de Orvieto, a 4 quilômetros, e eles saíram em procissão levando aquele material, né, a hóstia sangrando e as roupas sujas do padre, e fizeram em procissão para até a cidade de Orvieto. E por isso a gente tem o hábito de fazer a procissão em Corpus Christi. A partir disso, de todo aquele processo, então começou a ter a festa do Corpus Christi, que foi justamente esse Papa que tinha sido lá de Liege o vigário geral. Então, depois teve o outro que é bastante famoso na cidade de Santa Rita de Cássia, que era um sacerdote que também não acreditava, desleixadamente pegou a hóstia, botou dentro do livro dele, do breviário, e tinha ido dar a bênção para um camponês que estava doente. E quando ele chegou lá, a hóstia tinha sangrado e manchado todas as páginas do missal dele, do breviário dele. Então, também essa relíquia está exposta, né? Na verdade, várias apareceram, é interessante a gente ver. Mas as pessoas estavam muito confusas com relação a essas contradições todas. E, na verdade, a própria igreja começou a reagir a partir dessas situações àquela confusão, para tirar a confusão das pessoas. A partir desse momento, então, os padres precisaram passar a ajoelhar antes da consagração, para mostrar a crença deles naquele ato de consagração. Para comungar era preciso ajoelhar, né? Agora mais recente aqui não precisa mais, mas essa era uma realidade que se vivia bastante. Ok, dobrar o joelho, adorar a Deus, essa que é a nossa missão na adoração. E onde que eu posso fazer? Na missa, no momento da consagração, eu posso fazer na exposição do Santíssimo, normal, né? Quando eu faço a visita do sacrário, nas vigílias, enfim, né? E quando, então, eu vou fazer a minha genuflexão diante do sacrário, né? Que eu vou estar lá exposto como em qualquer ato na missão de Deus. Eu estou adorando a Ele quando eu faço uma missão para os pobres também. Ok. Respeito ao sacrário, ao Santíssimo. Respeito da mesma forma que na comunhão, porque é na comunhão, como lá, que o Espírito Santo, na adoração, é derramado sobre a gente com toda a sua divindade e nos permite que a gente possa dizer Pai, chamar Deus de Pai, Abba. E dentro disso daí, eu ter essa relação pessoal dele absurdamente fortalecida. A Virgem Santíssima também está presente nesse momento, porque ela deu a humanidade dela para o Jesus. E Santo Agostinho já falava, se você quer comungar, você tem que adorar.
A adoração tem algumas etapas. Você pode ser livre, sem problema nenhum, mas ele normalmente você vai se prostrar, normalmente de joelhos, aqueles que podem, vai silenciar a mente de distrações. E se você fica tendo aqueles, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, aquelas distração que tumultua a cabeça da gente, que é normal que a gente não consiga desligar do nosso cotidiano, porque entrou lá no sacrário, você pode usar a palavra do evangelho do dia, por exemplo, para tirar essa distração. Então, você abre a Bíblia, pega o evangelho e dá uma leitura rápida e presta atenção numa palavra ou num verbo. Não é para fazer leitura orante, não. Uma palavra que te chamou a atenção. E ali, você escolhe aquela palavra como corte. Por exemplo, ai meu Deus, eu tenho que preparar isso, limpar aquilo. E aí, a palavra que me deu foi meu Senhor e meu Deus, ou foi, enfim, qualquer texto, né, que tenha prendido a minha atenção. Toda vez que eu me distrair, eu falo, meu Senhor e meu Deus. Eu falo como sai fora distração, mas eu falo com aquela palavra ou o verbo que estava naquele evangelho que eu li. E essa daí vai tirando essas distrações da cabeça da gente. A sonolência, é claro que é quando você quieta, quietamente vem o sono, que é normal também. E aí você pode fazer isso ficando de joelho, em pé, não ficar naquele quentinho, acomodado, posição de descanso, porque dá zebra, né? E começa a louvar, cantar. Se você tem um Spotify no teu celular, pode botar umas músicas e você escutar, mesmo que seja só você, aqueles cânticos, né? Na reparação é outro momento, o louvor, a adoração, né? O louvor. A reparação é outro momento muito importante da adoração, porque você vai pedir perdão pelos aqueles que não adoram, que não respeitam. As humilhações e os desrespeitos que o Santíssimo tenha sofrido. E pedir e rezar, que é outra fase, que é a intercessão, pelas necessidades da igreja, as necessidades do Papa. Tá? Você reza, externa, depois então é que você vai apresentar as suas dores, as suas angústias, né? E dedicar a total atenção. Para você conseguir isso, você tem vários recursos. A própria Bíblia, terço, usando o terço com meditação, igual a gente viu na última aula, no último vídeo. E livros para adoração e de oração, que tem muitos. Mas o silêncio é essencial. Não se conversa no sacrário, não se conversa durante a exposição do Santíssimo. O silêncio tem que ser contemplativo e um lugar de escuta. Você está ali para escutar Deus. Tá? Mesmo que você esteja com a colega, palavras como durante a missa, o mínimo. Não converse. E o que traz para a gente? O amadurecimento na nossa relação e união com Deus, o crescimento no amor dele e com o próximo, porque não tem como você amar a Deus, seguir os mandamentos e não seguir o próximo. O crescimento contínuo da fé, o prolongar a graça quando você recebe a hóstia no domingo ou o dia que você for, estimular a conversão, que é outro momento muito grande, e abrir nosso coração para a ação do Espírito Santo. Além de amadurecer, a nossa missão social, que é de ir àqueles que estão precisando. Para finalizar, eu gostaria de rezar com vocês 2 orações que os anjos que vieram preparar os 3 meninos de Fátima, o anjo que ensinou para essas 3 crianças. Todas 2 eu acho que vocês conhecem bem, mas dá para a gente fechar bem essa. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E depois, na última aparição, ele ensinou:
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Sagrado Coração e do Sagrado Coração Imaculado de Maria. Peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai seus crimes e consolai o vosso Deus. Vamos adorar o nosso Jesus, o nosso Espírito Santo e o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.